Nesse vídeo eu vou demonstrar como gerar um arquivo QNAB de teste para cobrança no Banco Inter, a geração de boletos em lote. No caso aqui, esse teste ele gera um único boleto e é importante ver esse vídeo até o final para tirar as dúvidas sobre os campos, como eles devem ser preenchidos. Então aqui no site que eu vou disponibilizar, teste QNAB, a gente procura aqui a aba do Inter, Inter Cobrança. Então aqui a gente vai começar a preencher os dados. O nome do arquivo já está fixo aqui, tem que ser sempre esse, CI 400, que é 400 posições, 001, e esse 00001 é o sequencial. Aqui eu já fixei 1, mas aqui digamos que em vários arquivos vai ser a sequência 1, 2, 3, assim por diante. Como essa aqui é o teste, eu já fixei 1, sempre 1. Então é importante falar, se gerou esse arquivo, fez os testes, vai querer gerar um novo arquivo para mais algum teste, deleta primeiro o arquivo que já tiver na pasta de downloads e gera um novo, porque senão ele vai copiar, ele vai criar um novo arquivo, mas ele vai mudar o final colocando sequência 2, que isso vai causar um erro. No final eu vou demonstrar o que o navegador vai fazer e não pode acontecer. Então aqui vamos começar a digitar. Todos os campos fixos já tem uma prévia e está descrito aqui, ele está sublinhado. Então já fica óbvio para a gente aqui o que a gente precisa digitar, o que é obrigatório digitar. O CNPJ, eu preciso digitá-lo sem a máscara, sem traço, barra e sempre com 14 caracteres. Então digamos que seja esse, 01, 222, 1000 contra 01. Se eu tentar digitar mais de algum dígito, mais algum número, ele não vai deixar, está bloqueado. Razão social, preferência caixa alta, sem acento e sem nenhum caractere. Caractere especial. Então aqui ficaria nome da empresa. Nome da empresa. A agência, que aqui no caso é a 001. O dígito da agência. E a conta com até 9 caracteres. Então digamos aqui que a minha conta é 123, eu preciso complementá-la com um 0 à esquerda. Tem que ficar aqui 9 dígitos, não pode ter menos. E o dígito da conta. Não existindo, ele pode ficar em branco, porque ele não é um campo obrigatório. Aí aqui, os dados do favorecido. Na verdade, vai ser os dados aqui do cliente. O cliente que vai ser cobrado. A data da geração. Essa geração aqui já está descrevendo, tem que ser dia, mês, ano, apenas números. Então aqui é a data de hoje, que estou gerando esse arquivo, e já vou importá-lo hoje. Então é 10, 11, 24, dessa forma. Esse campo multa, aqui eu vou ter a opção para escolher se eu quero sem multa, o valor fixo ou percentual. Sem multa, eu não preciso colocar o valor da multa aqui, não é obrigatório, nem o percentual, nem a data da multa. Esses três campos ficam em branco. Se eu colocar o valor fixo, eu preciso colocar um valor fixo aqui. Porém, os valores, em todos os campos, os valores eles não devem vir com a vírgula, como está demonstrando aqui. Então aqui, como no caso, um valor de 2,50, eu digitaria 250. Então no caso aqui eu vou colocar R$1 de juros, então eu vou colocar 100. Se eu quisesse colocar 50 centavos, 0,50. Dessa forma. Então vou deixar aqui 50 centavos. Como eu coloquei valor fixo, percentual fica em branco. E agora, se eu quisesse colocar como percentual, aqui fica em branco e aqui fica o valor. Valor de percentual funciona assim, eu tenho que ter 4 dígitos. Digamos que eu queira colocar aqui um percentual de 2%. 2% seria assim, 0,200. Dessa forma. Um percentual de 1,5 é 0,150. Então a gente sempre tem que lembrar de colocar dessa forma, sempre 4 dígitos. Lembrando que o valor máximo seria 99,99%. Mas aí aqui, como eu disse, eu vou colocar 2%. Ficaria assim, 0,200. E a data da multa, mesmo se eu colocar percentual ou valor fixo, eu preciso colocar uma data aqui. Então aqui, digamos que aqui, a geração do arquivo está sendo no dia 10, essa data da multa ela vai ocorrer no dia 11 do 11
de 24. Sempre 4 dígitos. O valor do documento seria o valor da nota. Digamos que eu estou trabalhando com a nota 53. Aí aqui o valor, esse aqui é o valor do título mesmo. O valor mínimo aqui é de 2,50. Da mesma forma, eu tenho que, não posso colocar a vírgula. Então aqui digamos que o valor é R$100,55. Ficaria dessa forma. R$100, ficaria 100 e um 00 no final. Sempre colocando duas casas aqui no final para ele complementar o meu valor. Então, R$100,55. O valor do vencimento, vou dizer que isso aqui vai vencer no dia 11/11/2024. Juros e multa. Lembrando que aqui é aquela multa, um valor único, e aqui é o valor que vai correr após a data. Então aqui pode ser diário. Então aqui eu vou colocar um valor fixo. A data, vou repeti-la aqui, 11/11/2024. O valor fixo, eu digo que aqui que o valor fixo vai ser de 25 centavos. Então é 0,25. 25 centavos ao dia. Se fosse percentual, mesma coisa. Marcaria aqui como percentual, taxa mensal, na verdade, e colocaria aqui a taxa. 5% seria 0,500. Mas vamos deixar aqui dessa forma. Aqui eu vou informar se essa cobrança está sendo para um CPF ou um CNPJ. Clico aqui e escolho CPF ou CNPJ. Estou escolhendo CPF. Aqui na inscrição eu tenho que ter sempre 14 caracteres, independente se é CPF ou CNPJ. Um CPF eu teria 11 caracteres. Então seria 11, vou colocar aqui, 1122236305. Isso aqui vai me dar um erro, porque não tem 14 caracteres. O que eu preciso fazer? Complementar com zeros aqui. Então, sempre que eu for digitar um CPF, eu lembro de já colocar 3 zeros no começo, e aí eu coloco o número. Aí o nome do cliente. O endereço também precisa desse endereço, senão ele vai dar erro. Então eu coloco aqui rua número 58, cidade São Paulo, não colocando acentos. Tá bom. E aqui o F, eu preciso colocar o F, sempre apenas 2 dígitos, SP no caso, e o meu CEP. CEP do cliente, na verdade. Aqui eu informo se vai ter desconto ou não. É a mesma situação dos juros. Eu coloco aqui se é percentual. Na verdade, aqui só coloca valor fixo ou sem juros. Aqui eu coloco o valor e a data de limite para conceder esse desconto. Mas aqui eu vou deixar como 100, não quero dar desconto. Aqui eu coloco o e-mail de cobrança. Então, esse e-mail no banco, ele já pode enviar o boleto direto para o cliente. Não precisa chegar lá e baixar o PDF e mandar para o cliente. Mas também pode fazer dessa forma. Mas aqui eu posso colocar um e-mail fictício. Quando gerar o KNAB vai enviar para esse e-mail aqui, a cobrança. E aqui eu coloco o e-mail da empresa. Feito isso, eu vou mandar gerar o arquivo. Mandei gerar, ele aparece aqui para mim. Se eu não coloquei nada errado, ele me dá aqui, arquivo gerado com sucesso. Eu mando baixar. Ele vai baixar na pasta que tiver já configurada no navegador. O meu caso é o Windows. Ou, perdão, no meu caso é a pasta de downloads. Eu vou abrir aqui na pasta de downloads. Esse é o arquivo que eu gerei. Então aqui, esse aqui é o meu arquivo KNAB. 400 posições com os dados que eu coloquei. Vou chegar lá, digamos que eu vou gerar um novo arquivo. Aquele ali eu gerei, ele tinha algumas coisas erradas, o banco não validou, o banco me informou o que estava errado, o que eu já posso corrigir. Digamos que é a minha agência que estava errada. Vou gerar um novo arquivo. Então eu vou lá e preencher novamente. Coloco lá o CNPJ, o nome da empresa, a minha agência, dígito, a minha conta,
Vou simular aqui até uns erros para a gente ver o que o navegador vai estar fazendo para a gente. Eu vou colocar aqui a minha agência só, apenas o valor 1. Dígito da conta. Colocar aqui uma data. A data da geração. Vou deixar aqui sem multa, então não vou preencher nada aqui embaixo. Vou colocar o número do documento, o número 1. Aqui o valor eu coloco R$100. Então eu coloco 100, 00 no final. A data do vencimento, vou colocar aqui 11/12/2024. Sem juros. Vou colocar aqui agora um CNPJ. O nome do cliente. O endereço. E os e-mails. E vou mandar gerar aqui o arquivo. O Excel ele subiu, perdão, o Excel não, perdão. O navegador subiu para essa aba aqui, agência. Porque o que ele está me dizendo aqui? Como eu informei, aqui são 4 dígitos, eu só coloquei um. Então se eu colocar aqui, eu preciso complementar com 4 dígitos. E vou dar um gerar novamente. Mandei gerar, ele me trouxe para a aba de conta corrente. Por quê? Porque aqui só tem 3 dígitos. E como eu disse, são 9. Então eu tenho que complementar até que ele não me deixe mais digitar nenhum valor. Agora sim, ele gerou o arquivo e vou baixar. Baixei, só que eu esqueci de deletar essa minha aba aqui. Então o que ele fez? Ele criou um novo arquivo na pasta de downloads, colocando esse 1 dentro de parênteses. Quando eu importar no banco vai dar erro, porque o banco precisa que o nome seja dessa forma. Então o que eu tinha que ter feito? Deletado aqui, deletado aqui. E aí sim eu posso gerar um novo arquivo. Dessa forma como eu fiz, já está aqui para baixar. Então se eu já clicar aqui e mandar baixar, ele vai baixar de novo e dessa vez sim ele vai baixar correto. Sempre na extensão .ren. Então é importante também, quando eu gerar esse arquivo, conversar com o banco antes. Por quê? O boleto ele pode ter uma tarifa. Então se você gerar lá ou fazer um teste, esse teste ele vai ser cobrado. Então é importante conversar primeiro com o banco para verificar, ou então se já for fazer um teste de algum boleto válido. Então aqui, como eu disse, é só preencher, gerar o arquivo. O ideal é passar para o banco validar. E na dúvida, nós estamos em contato aqui no WhatsApp, pode entrar em contato conosco, nós vamos tirar as dúvidas, nós fazemos orçamentos, porque nós temos planilhas, e essas planilhas geram esses boletos em lote, tanto para pagamento quanto para cobrança. Aqui no nosso site, já temos algumas informações, alguns bancos que podem ser gerados para pagamento, como TED, Pix e transferência. No Inter já temos essas 3 opções, além dessa que nós estamos começando a trabalhar com cobranças também. Para a planilha de cobrança nós já temos bastante, mas para teste no momento estamos com o Inter, mas a ideia é colocar para mais bancos.